O Sport continua no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos a menos. Após o fechamento da rodada, derrota do Mirassol, derrota do Criciúma, o Sport está na 4ª colocação com 20 pontos. Os números do Sport são impressionantes. A equipe tem um jogo contra a equipe da Ponte Preta no próximo domingo às 11 horas da manhã. E aí, vencendo, se mantém no G4. E um detalhe, dos próximos 6 jogos, a equipe do Sport tem 4 jogos na Ilha do Retiro. Quer dizer, dá para a equipe deslanchar e até assumir a liderança da competição. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal. Já chega aqui, ó, por favor, dando um like, um joinha. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, por favor. Custa nada, é grátis, se inscreve aí. Ativa o sininho, compartilha o vídeo, vai aqui embaixo compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala pra todo mundo do nosso canal. E comenta aqui embaixo, é muito importante o seu comentário. Comenta aqui sobre esse time do Sport, sobre o ataque, sobre o sistema de defesa. A gente tá falando muito dos gols do Sport, mas a solidez da defesa do Sport com o Rafael Thierry e com o Sabino é impressionante. Então comenta aqui embaixo, tá? E marca seus amigos aí, vai aqui compartilhar e copia o link, joga aí para os seus amigos, por favor, dá essa moral pra gente, valeu? Esse QR Code é da Bet Nacional, parceira aqui do canal. Bet Nacional é a Bet do Vinícius Júnior. Você entra, cria sua conta com o código RNTV. Também tem um link na descrição do vídeo. E aí você começa a profetizar com apenas R$1, é tudo muito rápido, via Pix, suporte 24 horas, é 100% seguro e confiável. Isso, aqui meu amigo, as melhores cotações. Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Olha, com o fechamento da rodada, né, a equipe do Sport continua no G4 da competição, até porque o Sport fez o dever de casa. Vou dar uma olhada nos números aqui e também nos resultados e como está a classificação, né, porque o Sport chegou aí com 6 vitórias e 2 jogos a menos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O time do Vitória continua na liderança, 25 pontos, 11 jogos. O Vila Nova, que é adversário do Sport, né, tem um jogo a menos. O Vila Nova é o vice-líder, 23 pontos e 10 jogos. Aí o detalhe, o Vitória tem 8 vitórias, o Vila Nova tem 7 vitórias, o Novo Horizontino é o terceiro, tá? Com 23 pontos, 11 jogos, 7 vitórias. O Sport é o 4º colocado, 20 pontos, 9 jogos e 6 vitórias. O Criciúma, que perdeu o jogo para a equipe do Juventude, é o 5º colocado, 20 pontos, 11 jogos e 6 vitórias. Só que o detalhe aqui é que o Sport tem um saldo de 10 gols e o Criciúma tem um saldo de 6, tá? Por isso que o Sport tá bem demais. O Mirassol, 6º colocado, 19 pontos, 11 jogos, 6 vitórias. O Ceará, 7º colocado, 19 jogos, 19 pontos, 11 jogos e 6 vitórias. O Juventude chegou aqui também, 8º colocado, 18 pontos, 11 jogos e 6 vitórias. Aí tem o Botafogo do Ribeirão Preto, 9º colocado, 17 pontos. O Atlético Goianiense é o 10º com 16 pontos. Guarani é o 11º com 15 pontos. O Sampaio Corrêa, 12º com 15 pontos. O Ituano, 13º com 13 pontos. O time do CRB, 14º. O CRB que é adversário do Sport também, no jogo atrasado. Tem 11 pontos e só tem 10 jogos, tá? A Ponte Preta, 15º, que é o adversário do Sport, tem 11 pontos e só tem 2 vitórias o time da Ponte Preta, hein? Londrina, 16º, 10 pontos. Chapecoense na zona de rebaixamento, 9 pontos. 17º lugar. 18º Avaí, 8 pontos. 19º Tombense, 6 pontos. E o time do ABC, com 5 pontos, é o 20º colocado na lanterna. Os jogos que estavam faltando, mas vamos dar uma geral na rodada, foi interessante essa rodada aqui. Por exemplo, a Ponte Preta empatou em casa com a ABC, hein, galera? Pois é, a ABC que ainda não está bem na competição. Chapecoense perdeu em casa para a equipe do Vila Nova por 1-0. Tombense perdeu em casa para o Vitória por 2-1. Atlético Goianiense perdeu de goleada para o Ceará 3-0. Ceará 3, Atlético Goianiense 0. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Ituano 2-0. O Novo Horizontino venceu o Guarani por 1-0. O Sport venceu o Avaí por 2-1. Sampaio venceu o Londrina 2-0. CRB 2-0 também no Mirassol. E fechando a rodada ontem esse jogo, Criciúma 0, Juventude 1.
Os números do Sport, galera, aqui na competição, tanto na competição como no ano, né? Porque o Sport tem o artilheiro da competição, tem hoje o ataque mais positivo nas séries A e B, 86 gols, é brincadeira. Mas o detalhe aqui é o seguinte, os números do Sport na Série B, na Série B, os números do Sport também são impressionantes, que o Sport já entrou na competição em andamento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Sport tem 20 pontos, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota só, tá? Marcou 17 gols, sofreu 7, tem um saldo de 10. Um aproveitamento gigante de 74%, um aproveitamento de brigar pelo título, esse aproveitamento da equipe do Sport Clube do Recife. E o detalhe é o seguinte, galera, é que o Sport tem também, né, o artilheiro da competição, o Wagner Love com 7 gols, o jogador Rodrigo Rodrigues, pertence à Juventude, está com 5 gols, diferença de 2 gols para o Wagner Love. O Eric também chegou agora, ele chegou com 4 gols, o pernambucano Eric, que joga na equipe do Ceará. Então, assim, acho que o Sport, tenham falado isso aqui em comentários, eu até comento aqui dizendo o seguinte: o Sport vai subir, se não acontecer uma catástrofe, não acontecer uma tragédia no meio do caminho, de perder muitos jogadores, enfim, de não pagar em dia, essas coisas. Mas se o Sport continuar nessa pisada, a tendência é subir. E eu falo sempre aqui que o Sport vai brigar pelo título. Muito torcedor diz: brigar não, Roberto, o Sport vai ser campeão. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Primeiro tem que chegar no G4, o Sport chegou. Se manter no G4 e aí brigar pela primeira posição e pelo título. Acho que o Sport tem hoje uma equipe muito forte, tem um respaldo muito forte, treinador de primeira divisão, elenco realmente de nível Série A, e tem tudo para subir e tudo para brigar pelo título. Detalhes aqui importantes. Primeiro, o Everton, lateral direito, renovou até 2026 com o Sport. Coisa boa, o Sport está aproveitando e fechando com os garotos da base. 2 jogadores do Sport convocados para a seleção sub-17. Coisa boa, meninada realmente mostrando muito talento no esporte. O trabalho de base do Sport é muito bom. A gente tem que falar sobre o Luciano Juba, galera. E aí, na entrevista coletiva do Anderson Moreira, ele até ficou chateado, acabou encerrando a entrevista coletiva após o jogo, porque foi colocado que ele sabia alguma coisa. Ele disse que não sabia nada do Luciano Juba. E é muito difícil hoje você conseguir uma informação real sobre essa situação. Por quê? O GE bancou essa notícia de que o Luciano Juba já está fechado com o Bahia. Até agora, oficialmente, ninguém, nem empresário, nem o jogador, desmentiram. Ninguém desmentiu essa situação. O presidente do Sport disse que não foi comunicado, mas ele não tem que ser comunicado. O Luciano Juba tem que cumprir o contrato, terminou o contrato, ele vai embora. É assim que funciona. Só que muita gente criticou o Luciano Juba, que ele perdeu o pênalti na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, perdeu o pênalti no jogo contra a equipe do São Paulo, onde o Sport foi eliminado. Mas o Anderson tem razão. E eu acho que o torcedor tem que pensar. Às vezes o torcedor age muito com emoção e não vê o lado da razão. O Sport só chegou na final da Copa do Nordeste graças a Luciano Juba, Wagner Love. Os caras estavam voando, fazendo muitos gols. Então o papel dele foi muito importante. Claro, ele bateu o pênalti e perdeu. Inclusive não era para nem ter batido o pênalti contra o Ceará, mas aí é questão do treinador, não é uma questão dele. E aí também o Sport só passou pelo time do Curitiba, só foi brigar com o São Paulo porque Luciano Juba, Wagner Love estavam bem. E depois o Wagner Love não jogou aquela partida, mas o Sport foi muito bem no jogo, meteu 3-1 na equipe do São Paulo, uma equipe de Série A que está aí brigando pelas primeiras posições. Então, a gente tem que ponderar um pouco, né, sobre essa questão do Luciano Juba. Acho que a gente tem que dar um tempo, o cara é muito importante e ele vai estar até o final de agosto, ou seja, ele vai estar até a 26ª rodada jogando pelo Sport. Então, se ele estiver bem e o Sport na 26ª rodada, faltando o quê? Faltando 12 rodadas, 12 rodadas mesmo para terminar a competição, o Sport já poderá estar numa situação muito boa. Então, tem que dar moral para o garoto. E eu sei que ele é um garoto sério, um garoto que trabalha, um cara realmente esforçado, mas que quer sempre o melhor. E às vezes o empresário mostra a ele que ele tem que ir para tal clube porque ele vai receber mais, porque ele vai ganhar mais dinheiro, vai dar um conforto para sua família. Então, às vezes, a gente tem que pensar e ponderar sobre essa situação. Então, temos sim que pensar um pouco mais na hora de criticar o Luciano Juba. É o que eu penso.
Mas se você discordar, não tem problema nenhum. Você vai aqui embaixo, discordo, Roberto, eu concordo, fica à vontade, tá? A gente tem um pouquinho mais de estrada, já tem uma rodagem aí no futebol, e a gente sabe como é que o jogador, às vezes, que já tem proposta de outro clube, não bota dividida, às vezes dá migué, e ele não, ele pelo contrário, tá aí fazendo gol, tá aí jogando, tá buscando realmente ajudar o time do esporte. É o que eu penso. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais a sua participação, desde já. Eu agradeço, hein, galera. Marca todo mundo, mas não esquece do like e do joinha. Valeu? Obrigado, fica na parte de